Quando pensamos nos 4 heróis cardinais de Shield Hero, existe uma ideia que muitos fãs aceitam como verdade. Os heróis não podem morrer. Afinal, eles são os escolhidos que foram invocados para salvar o mundo. Sem eles, as ondas de catástrofe não poderiam ser enfrentadas. Mas existe um problema. A própria história mostra que isso não é verdade. E vários acontecimentos indicam que a morte de um dos heróis é uma possibilidade muito mais real do que parece. Para entender isso, precisamos voltar ao funcionamento do sistema dos heróis cardinais. Naofumi, Motoyazu, Ren e Itsuki não receberam apenas armas lendárias. Eles receberam uma responsabilidade: proteger o mundo das ondas. Mas receber uma arma cardinal não significa se tornar imortal. Ao longo da série, os 4 heróis sofrem derrotas graves. São feridos, manipulados, traídos e frequentemente colocados em situações onde a morte está muito próxima. Um dos melhores exemplos acontece após a derrota para Spirit Tortoise. Aquela batalha não termina apenas com destruição. Ela também expõe as enormes limitações dos heróis. Ren, Itsuki e Motoyazu percebem que estavam muito mais fracos do que imaginavam. E suas decisões acabam gerando consequências desastrosas. O caso de Ren é especialmente importante. Após perder seus companheiros, ele entra em colapso emocional. Sua culpa o leva a ativar uma das séries amaldiçoadas de sua espada. E naquele momento, ele se torna extremamente vulnerável. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. A história deixa claro que mesmo um herói cardinal pode chegar perto da autodestruição. Itsuki passa por algo semelhante. Manipulado e humilhado, ele perde completamente sua direção. Seu senso de justiça é destruído. E sua arma lendária começa a afetar sua mente. Mais uma vez, vemos um herói sendo levado ao limite. Já Motoyazu talvez seja o exemplo mais extremo. Após uma sequência de fracassos e traições, sua sanidade entra em colapso. Seu comportamento muda completamente. E ele passa a enxergar o mundo de maneira distorcida. Esses acontecimentos revelam algo importante. Os heróis não são invencíveis. Na verdade, muitos dos maiores perigos da série não são monstros. São os danos psicológicos causados pelas batalhas e pelas responsabilidades que carregam. Mas existe um detalhe ainda mais importante. A obra confirma que heróis podem morrer. Nas light novels descobrimos que outros mundos também possuem seus próprios heróis. E alguns deles já foram mortos. Isso muda completamente nossa percepção da história. Porque prova que possuir uma arma cardinal não garante sobrevivência. Existem inimigos fortes o suficiente para matar portadores dessas armas. E existem situações onde o fracasso tem consequências definitivas. Outro fator preocupante é o crescimento constante dos adversários. No início da série, os heróis enfrentavam monstros relativamente simples. Depois vieram inimigos como Glass, Eliark, Kill, e ameaças cada vez mais perigosas ligadas às ondas. Cada novo arco aumenta o nível do perigo. E isso significa que o risco para os heróis também cresce. Além disso, existe uma questão narrativa. Muitas histórias utilizam a morte de personagens importantes para elevar a tensão. Quando o público acredita que ninguém corre perigo real, parte do suspense desaparece. Mas quando um protagonista importante pode cair, cada batalha ganha um peso muito maior. É justamente por isso que alguns fãs acreditam que a série pode eventualmente sacrificar um dos heróis. Não necessariamente Naofumi, mas talvez um dos outros 3. Especialmente porque Ren, Motoyazu e Itsuki passaram boa parte da história cometendo erros, evoluindo e reconstruindo suas próprias jornadas. Uma morte bem construída poderia servir como encerramento dramático para um desses personagens. Mas existe outro lado da discussão. Os 4 heróis cardinais são peças fundamentais para o equilíbrio do mundo. Suas armas possuem funções únicas. E a perda permanente de um deles poderia gerar consequências imprevisíveis para a luta contra as ondas. Por isso, a série cria um equilíbrio interessante. Ela mostra repetidamente que os heróis podem sofrer, podem fracassar, podem ser derrotados e até perder tudo o que conquistaram. Mas ao mesmo tempo evita confirmar até onde esse risco realmente vai. No final, a verdadeira pergunta talvez não seja se um dos 4 heróis pode morrer, porque a própria história já demonstrou que isso é possível. A questão mais interessante é outra. Se a morte de um deles acontecer, quem seria o mais provável? Ren, Itsuki, Motoyazu, ou até mesmo alguém que os fãs jamais imaginariam? E você, qual dos 4 heróis acredita que corre mais perigo nos próximos arcos? Deixe sua opinião nos comentários. E se inscreva no canal, porque ainda existem muitos detalhes em Shield Hero que podem mudar completamente a forma como enxergamos o destino dos heróis cardinais.